Comentários e entrevistas sobre política. Conversas sobre política. Meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Democrático, programa do portal RC1. Hoje, eu e Ronaldo Bianchi temos como convidado Eduardo Nery Machado Filho, diretor-geral da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Carioca, engenheiro civil, com pós-graduação em auditoria de obras públicas. Ele assumiu a ANTAQ em 2020 e o seu mandato se estende até 2025. Eduardo, uma primeira pergunta, mais de caráter geral. Existe uma discussão grande no Brasil sobre agências reguladoras. Há pessoas que creem que as agências reguladoras não são importantes, algumas acham até que atrapalham a administração pública. Eu gostaria que você nos desse quais são os pontos positivos da ANTAQ para o Brasil, por que há uma agência reguladora nesse setor é positiva para nós. Bom dia, Zé Matos e Ronaldo. Prazer estar aqui conversando com vocês e com a sua audiência. A agência reguladora, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, ela é responsável por regular, supervisionar todo o serviço de transporte aquaviário, que envolve tanto a nossa infraestrutura portuária, como também a nossa navegação interior, a nossa infraestrutura aquaviária, que dá suporte à navegação interior. Então, é um desafio enorme e a importância das agências para que o setor se desenvolva, ele se traduz, eu diria, em duas palavras, em segurança jurídica e previsibilidade. Isso aí faz com que sejam atraídos investimentos para que dê a tranquilidade, dê a segurança necessária para os investidores privados, que a gente tanto necessita para que faça investimentos e que desenvolva a nossa infraestrutura, eles se sintam seguros, confortáveis, atraídos para que venham ao Brasil, né? Tanto os investidores nacionais quanto os internacionais, eles possam fazer, né? Identificar aqueles investimentos em infraestrutura que sejam do seu interesse e poder celebrar um contrato de concessão, ou qualquer outro tipo de contrato, uma autorização com o poder público, porque ele sabe que aquele contrato vai ser honrado, você vai ter uma agência de Estado que é comandada por diretores que têm mandatos estabelecidos pela lei, e que, independente de um governo da ocasião, né, de ter trocas no governo, aqueles diretores, aquela diretoria, que é quem delibera e exerce, né, a regulação e a fiscalização dos contratos, ele vai poder ter essa segurança que ela vai estar ali mantida, que ela não vai ser alterada de acordo com uma mudança de um governo, por exemplo, que às vezes, por razões que fica muito mais exposto, né, a você, muitas vezes, ter que atender algumas situações que o contexto político pode fazer com que seja prejudicada. Por exemplo, você, às vezes, fazer uma revisão tarifária que é necessária porque está no contrato, mas que ela vai coincidir com um período eleitoral. Então, você imagina, às vezes, você tem uma situação, se você não tem uma agência de Estado, é uma atitude que, muitas vezes, se depender de um governo, aquilo pode não ser honrado, porque sabe que pode ter consequências, a população muitas vezes pode não entender, mas a agência, às vezes, ela vai tomar aquela medida que pode não ser aquela que no primeiro momento não seja muito bem compreendida, mas ela é importante, porque aquilo ali está previsto no contrato, aquilo ali é necessário para que haja investimentos, aquilo ali vai se reverter em benefícios para os usuários. E por isso essa importância, né? A gente precisa de previsibilidade e de segurança jurídica. Então, as agências, de modo isento, elas podem exercer esse papel e por meio de uma regulação. E o que é regulação? Regular é você estabelecer normas que vão fazer com que o serviço seja prestado de modo eficiente e com qualidade. E para você fazer isso, também você tem todo um processo que é estabelecido por lei, que é o processo da regulação. Você tem que fazer análise de impacto regulatório, as agências são obrigadas por lei a realizar análise de impacto regulatório, promover audiências públicas, e a partir dali exercer esse caráter de regulação, que é editar normas para
promover maior desenvolvimento e fazer com que os serviços sejam prestados para atender aquele que mais, aquele que é o grande, que deve ser o grande beneficiado de uma concessão, que é o usuário final. Então, esse é o papel da agência, por isso que defendemos cada vez mais que as agências sejam fortalecidas e que seja preservado todas as suas competências. Eduardo, quais são as bacias, né, ou as rotas, as hidrovias com melhores indicadores de desempenho de cargas e pessoas no Brasil hoje? Olha, o Ronaldo, em relação ao transporte de cargas, a região norte ela ainda é a principal meio de escoamento das nossas cargas, das nossas exportações, principalmente em função da grande produção agrícola da região do Mato Grosso, e hoje em dia temos ali as hidrovias do Rio Tapajós, a partir do transbordo de cargas que é realizado na região de Itaituba, no Pará, em Miritituba, você tem um transporte muito significativo de cargas pelo Rio Tapajós e depois pelo Rio Solimões e pelo Rio Amazonas, e também a hidrovia do Rio Madeira, que também é muito importante. Ali pela região amazônica é quase metade de toda a nossa navegação interior, mais de 26 milhões de toneladas são transportadas pelas hidrovias do Rio Amazonas. No Rio Paraguai também é outra hidrovia importante, mas que, infelizmente, ela ainda não apresenta todo o potencial que pode apresentar, mas esse ano já tivemos um aumento, foram só de minério de ferro, mais de 4,5 milhões transportados, e a hidrovia já chegou a quase 6 milhões, mais de 6 milhões de toneladas. E temos também a hidrovia que é do interesse maior dos seus ouvintes, que é a hidrovia do Tietê-Paraná. Essa a gente pode até falar mais um pouco, infelizmente não está transportando tudo aquilo que ela poderia transportar. Está na faixa de pouco mais de 2 milhões de toneladas. Qual é a importância do nosso sistema fluvial na parte de fronteiras ali da Calha Norte e também na preservação do bioma amazônico? Eu acho que essa pergunta do bioma amazônico, ou seja, como é que os órgãos ambientais brasileiros veem as hidrovias? Eles veem como um meio de transporte amigável ou eles têm muitas reservas a respeito de hidrovias? Olha, Zé Matos, as hidrovias, além de apresentar um custo de implantação bem inferior aos demais modais, no caso ferroviário e rodoviário, ela ainda é, do ponto de vista ambiental, a mais sustentável. Então, uma rodovia, por exemplo, ela emite 4 vezes mais gases de efeito estufa do que uma hidrovia, enquanto uma ferrovia emite 1,5 vezes mais carbono do que uma hidrovia. Ou seja, do ponto de vista ambiental, ela ganha dos demais modais. Então, por isso, né, mais uma razão de que elas sejam desenvolvidas como uma alternativa logística muito importante, porque ela diminui custos logísticos também, porque além do custo de implantação, o seu custo de operação para longas distâncias, especialmente, ele é muito vantajoso. Então, você tem diminuição de custos logísticos e você passa a retirar caminhões da estrada. Por exemplo, agora, na crise hídrica que tivemos de 2021, o Rio Paraguai ele teve uma paralisação e toda a movimentação de minério daquela região passou a ser jogada pelas rodovias. Então, imagina o desgaste que aquilo ali causou ao pavimento, fora o custo econômico de recuperação daquilo, imagina o custo ambiental das emissões de carbono que também foram causadas. Então, do ponto de vista das fronteiras, como você falou, nós, principalmente na região norte, onde você não tem onde o acesso rodoviário ele é bem restrito pelas limitações geográficas e pela densa floresta ali que existe, as hidrovias são o meio de acesso que se faz viável, basicamente o único meio de acesso que se faz viável. Então, a gente ter hidrovias bem navegáveis, vias navegáveis é fundamental para também
em relação ao aspecto de segurança que envolve as nossas fronteiras. Na década de 70, eu participei de uma comissão de trabalho do governo de São Paulo, que estava, na verdade, transferindo bens de outro projeto, que era o projeto de ligar São Paulo com Buenos Aires. Não sei se você conheceu esse projeto, mas ele saía aqui de Porto Feliz e ia até Buenos Aires, pegando todas as bacias hidrográficas dessa região toda. Ainda existe possibilidade da gente ter esse sonho ou isso acabou? Ronaldo, atualmente, para satisfação, né, enquanto diretor-geral da agência, eu posso testemunhar que ações estão sendo priorizadas para retomar o desenvolvimento das nossas hidrovias, para finalmente nós termos um parque hidroviário, vamos dizer assim, implantado no Brasil, algo que, né, vocês sabem bem que é uma limitação. A gente tem vias navegáveis, mas nós não temos hidrovias como precisamos, né, que são aquelas vias que são balizadas, sinalizadas e que são contempladas com investimentos de dragagem e que vão fazer com que aquela via seja perene ao longo do ano. Nós não temos isso da maneira como deveríamos, fora raras exceções. Então, e hoje em dia, dentro desses projetos, um deles ali é finalmente se implantar a hidrovia do Rio Paraguai. Então, estudos estão sendo realizados e assim como a hidrovia do Rio Tietê-Paraná também. Então, retomando a implantação dessas hidrovias, desses grandes eixos, eu acho que, num segundo momento, é possível finalmente termos essa ligação, né? Porque a partir do Rio Paraguai a gente já poderia chegar, já seria possível, né? Se chegar até a região ali de Uruguai, por onde né, pela saída ali do Atlântico e para o longo curso, por Nova Palmira, ou seja, seria bem factível. Agora, nosso desafio primeiro, desenvolver esses grandes eixos e, a partir dali, tentar recuperar esses antigos projetos, que eu acho que é plenamente viável. Mas o nosso primeiro desafio é retomar esses eixos mais importantes e a bacia, né, tanto do Rio Paraguai quanto do Tietê-Paraná, são fundamentais para a nossa navegação interior. Perfeito. Eu até iria colocar também que seria sensacional para o Brasil, seria ótimo, porque nós temos aqui o nosso problema de bitolas de trem entre São Paulo, entre o Brasil produtivo, São Paulo e Argentina, que são 2 ou 3 bitolas que obrigam a diversos transbordos dos enormes trens de carga. Então, a hidrovia, com certeza, seria uma excelente para todos os importadores e exportadores com o Mercosul. Mas uma outra pergunta, voltando aqui à bacia do Tietê-Paraná, o que está faltando para essa bacia voltar a crescer e representar todos os interesses econômicos que existem ali, que são enormes, né? Então, o que tem que ser feito para que essa bacia atinja o seu potencial? Na bacia do Tietê-Paraná, eu diria que foi uma hidrovia que já chegou a movimentar quase 7 milhões de toneladas e, ao longo dos anos, principalmente em função das crises hídricas que tivemos, essa movimentação foi caindo bastante, né? Ponto de, atualmente, já estamos na fase de 3 milhões, cerca de 3 milhões de toneladas, muito abaixo do que ela pode movimentar. E um dos grandes gargalos ali é o derrocamento, o famoso derrocamento do Pedral de Nova Vanhandava. Isso aí, quando da venda da Eletrobras, foram reservados recursos para a realização dessa intervenção. O Departamento Hidroviário de São Paulo está em fase bem avançada dessa contratação, que é fundamental para que tenhamos ali uma perenidade na navegação.
mas claro que tem mais investimentos a serem feitos, né? Se tivesse pelo menos o Pedral de Nova Anhangaba em 2021, nós não precisaríamos de ter suspendido a operação por mais de 7 meses, né? Então, assim, quando o grande problema no modal hidroviário é que você precisa de ter previsibilidade. As empresas de navegação precisam confiar no modal. Então, se é um modal que a cada ano ele não tem certeza se ele vai ter aquelas condições de calado para ele poder fazer as operações de modo contínuo e frequente ao longo do ano, as empresas não se sentem confiantes para que retomem aquelas operações. Então, assim, é importante que haja uma hidrovia por isso, porque reforçando, uma hidrovia é aquela que vai haver uma operação com intervenções, dragagens e planejadas e realizadas ano a ano, com balizamento, sinalização, e que você garanta aquele calado durante o ano inteiro. E dentro ainda da hidrovia Tietê-Paraná, a ideia e o que vemos trabalhando é para estudá-la também. Estamos estudando de maneira integrada dentro desses grandes projetos, dentro desses eixos estruturais, que é a bacia do Rio Paraguai, Tietê-Paraná, Tocantins, Madeira, e a Barra Norte, também lá na foz do Rio Amazonas, assim como a hidrovia da Lagoa Mirim, ligação entre a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos, que também já está em andamento, são os 5 eixos ali que estamos já em fase de estudos e buscando já contratações de serviços técnicos de engenharia para poder ter um diagnóstico preciso e para ver qual vai ser a melhor maneira de se explorar, seja por meio de uma parceria público-privada ou seja por meio de uma concessão pura. E aí esses estudos que a ANTAQ, em parceria com o Ministério dos Portos e Aeroportos, estão aqui já a iniciar, tem esse objetivo. Então, assim, a hidrovia Tietê-Paraná tem esse grande gargalo, que é um velho conhecido, que é o derrocamento do Pedral de Nova Anhangaba, mas o que a gente agora procura é um projeto definitivo, um projeto amplo, né, para que traga a ela condições de navegação em toda sua extensão e de forma perene. Eduardo, a gente percebe o seguinte, hoje em dia a solução de transporte é intermodal, né? Tem vários modais. O modal hidroviário é um grande eixo para o Brasil, mas precisa ser conversado com o ferroviário e o rodoviário. Como o Estado está se articulando nesse sentido? Existe uma articulação, uma unidade de pensamento? Como é que é essa articulação que vocês estabelecem? Isso, agora, até o ano passado, diria que estávamos ali dentro de um único ministério, no Ministério da Infraestrutura, e a antiga EPL, ela estava sendo responsável pela elaboração dos planos setoriais e do Plano Nacional Logístico, que, a partir dali, foram estabelecidas ações de maneira integrada, visando definir prioridades a partir de estudos de demanda e a partir dali ver onde os investimentos poderiam ser melhor destinados para atender aquelas necessidades de acordo com cada um modal e buscando utilizá-los de modo mais eficiente possível. Esses planos foram colocados em audiência pública e agora, com uma nova diretriz governamental, temos agora 2 ministérios, o Ministério dos Portos e Aeroportos e o Ministério dos Transportes. Então, há um desafio realmente de integração dessas ações, possivelmente no âmbito da Casa Civil, com a Secretaria Executiva da Casa Civil, para coordenar essas ações e estabelecer as prioridades. Tem um plano agora, plano de aceleração do crescimento vai ser retomado, algumas obras de hidrovias podem ser incluídas já dentro do PAC. Uma notícia importante é que esse ano temos aí mais de 1 bilhão no orçamento do DENIT, que o DENIT é responsável pela implantação da infraestrutura aquaviária. Uma vez ela concedida, passa a ANTAQ, eu sempre faço uma comparação
com os órgãos, como se fosse no Estado de São Paulo, o DR e as agências, né? Uma vez implantada a implantação, a manutenção, conservação de uma rodovia cabe ao órgão de estradas. Uma vez concedida, ela passa para a agência. No caso federal, esse mesmo raciocínio. O DENIT é responsável pela implantação das hidrovias. Uma vez concedida, a ANTAQ passa a ser responsável por fiscalizar aquele contrato. Então, assim, o DENIT hoje ele tem mais de 1 bilhão para investimentos em hidrovias, um valor muito acima do que se tinha no passado. Tem algumas obras que estão também já em andamento, no caso, o famoso Pedral do Lourenço, lá na região norte, que vai permitir a navegação do Rio Tocantins desde Marabá até os portos de Vila do Conde, e aí já pegando o seu gancho, né, na questão da multimodalidade. A gente precisa de ter o meio hidroviário desenvolvido para que você tenha, primeiro, a chamada intermodalidade, que é você ter todos os modais desenvolvidos para você poder, para que as cargas possam ser escoadas nesses modais de modo mais eficiente. Num segundo estágio, você ter a multimodalidade implantada, que a multimodalidade é quando você tem um único operador responsável por toda essa movimentação. Isso demanda desentraves burocráticos, né, e também outras medidas para fomentar o uso dos diferentes modais, como redução de custos de combustível para você, de carga tributária, sobre combustíveis, para também tornar mais competitivo, por exemplo, o modal hidroviário. Temos também desafios na multimodalidade, que é voltada à ampliação das instalações de transbordo de carga, é outra medida também que se faz necessária. Enfim, eu acho que são vários desafios aí associados ao desenvolvimento tanto das hidrovias quanto dos diversos modais, eles trabalharem de modo integrado. Passa por planejamento, como já foi dito, para identificar as principais ações, simplificação de tanto burocrática quanto também tributária, e investimentos em infraestrutura para dotar as nossas hidrovias da infraestrutura adequada para poder se mostrar um modal competitivo e viável, como também de outras medidas, como estações de transbordo de cargas, para facilitar essa interação, essa integração entre os modais. Eduardo, há pouco tempo a ANTAQ fez, eu creio que foi a primeira grande pesquisa a respeito do transporte de usuários, uma pesquisa que consultou os usuários tanto do transporte de cargas quanto do transporte de pessoas, como eles estavam se sentindo a respeito dos serviços prestados. O que você destacaria nessa pesquisa? Quais foram os resultados bons e o que ainda tem que melhorar? A ANTAQ ela entrevistou mais de 8 mil passageiros, usuários do serviço de transporte de passageiros, né, em todas as regiões do país. Contamos com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande, numa parceria para poder fazer tanto a pesquisa quanto também uma modelagem a partir da criação de um índice que representasse a satisfação do usuário. Então, tivemos alguns achados interessantes, que, por exemplo, o Nordeste foi considerado a região mais bem avaliada pelos usuários. E, nesse caso, nós só fizemos essa pesquisa em travessias normalmente entre estados, ou interestadual, ou áreas internacionais, ou em diretrizes de rodovia federal. E enquanto os estados da região norte, que são aqueles que mais se utilizam desse tipo de transporte, eles foram mal avaliados, e mais de 50% considerou que o serviço era insatisfatório. Na região centro-sul também, o índice de satisfação ele superou a casa de 60%. E, a partir desses resultados dessa pesquisa, foi a primeira que fizemos, uma pesquisa bastante sofisticada, avaliamos todos
os níveis, desde conforto, eficiência, pontualidade, modicidade. Modicidade é aquela modicidade tarifária, saber se o usuário considera aquela tarifa justa que ele está pagando. Essa pesquisa bem completa foi a primeira que fizemos e, a partir dela, com esses dados, com esses resultados, a gente vai poder direcionar melhor nossas ações de fiscalização e a própria regulação para tentar melhorar a qualidade do serviço prestado. Uma coisa que nós temos que pensar sobre as atividades de investimento, né? Quais são os investimentos, e se os investimentos no modal aquaviário hoje suprem a necessidade ou não? Porque você está falando em 1 bilhão, mas será que 1 bilhão é suficiente? Qual é o plano, o investimento plurianual definido por esse novo governo? Como é que vai ser essa articulação? Ronaldo, de fato, 1 bilhão ele não é assim, é muito bom perto do que se tinha no passado, né? Porque pela própria falta de recursos no Orçamento Geral da União, acabou que o modal hidroviário ele sempre era relegado a um segundo plano, até pela nossa matriz de transportes ela ser essencialmente rodoviária, né? Mais de 65% da nossa matriz, da nossa matriz de transportes, ela é rodoviária. Então, isso faz com que, naturalmente, os recursos fossem direcionados para esse modal. Mas, então, nesse ano, já tivemos esse primeiro aporte maior de recursos. Ele é importante porque, né, só lá no Pedral do Lourenço, a necessidade de intervenção na hidrovia do Rio Tocantins é dessa ordem. E, para se ter uma ideia, nesse trecho da hidrovia do Rio Tocantins, praticamente não há navegação. Ela pode começar, depois de implantada a hidrovia, ela vai ter capacidade de transportar até 40 milhões de toneladas. Então, comparando com a hidrovia do Rio Madeira, que é uma potência, você tem menos de 15 milhões. Então, para ver o retorno que esse investimento pode trazer em termos de infraestrutura e de redução de custos logísticos. Então, agora o nosso próximo passo é trazer um planejamento estruturado de investimentos no setor aquaviário. Isso está sendo construído nesse momento. Isso não temos ainda esse plano. Quando cheguei na agência há 2 anos atrás, sequer se falava em se ter um plano sólido, estruturado para desenvolver a nossa infraestrutura aquaviária, pela falta de recursos, pelo passado, enfim. E hoje em dia não, já existe sinalização, o Ministério colocando o desenvolvimento desse modal como prioritário e a agência sendo dotada de meios para poder desenvolver esses estudos, né? Então, hoje em dia, já estamos numa parceria com o Ministério dos Portos e Aeroportos para que seja transferido os recursos para que a agência possa conduzir esses estudos para poder identificar essas prioridades e ver a viabilidade de se fazer concessões e parcerias público-privadas para cada uma dessas hidrovias. Então, as prioridades são essas 6: Madeira, Tocantins, Tietê-Paraná, Paraguai e a própria hidrovia do Rio São Francisco, que teria condições também de retomar a sua navegação. Então, são essas 6 prioridades e são essas 6 que agora a gente vai apresentar. Estamos fazendo estudos para ter o chamado Plano Geral de Outorgas apresentado e aprovado. E, a partir dali, a gente ter um planejamento sólido e de médio e longo prazo para as nossas hidrovias. Então, é isso que é o nosso esforço, é nisso que estamos trabalhando nesse momento. Acredita que haverá interesse privado? Será fácil captar capital privado para isso? Ou isso terá que ser um investimento estatal, basicamente? Olha, Zé Matos, a gente sabe que o Estado ele não vai ter condições de... não adianta a gente implantar uma hidrovia se não tivermos recursos para fazer dragagens de manutenção, investimentos em balizamento, sinalização, levantamentos hidrográficos que são necessários para que aquela hidrovia tenha uma operação
contínua, frequente e ao longo de todo o ano. Então, o orçamento público ele já mostrou que ele não tem condições de fazer frente a esses investimentos. Então, vamos precisar, sim, de investimentos privados. E agora, o grande X da questão é a gente estudar para saber se, pelo menos, a implantação, porque uma hidrovia, muitas vezes ela precisa que a implantação, que é um custo de maior relevância, ele possa ser feito com recursos do orçamento federal. Porque aí sim o valor de um pedágio, de uma tarifa para a utilização daquela hidrovia, ela possa ser viável, porque não adianta fazer uma concessão de uma hidrovia e cobrar um valor muito alto a título de pedágio, porque isso inviabiliza, obviamente, o movimento de cargas ali, e em vez da gente ter redução de custos logísticos, a gente teria um aumento, e não se pode, a conta é sempre de trás para frente. Qual seria aquela tarifa máxima que a carga ou o usuário pode suportar, e aí, a partir dali, a gente vê se há necessidade de algum aporte de recurso público para, pelo menos, viabilizar a implantação daquele projeto. Uma vez implantado, aí não, aí a manutenção ela seria feita com investimentos totalmente privados, e é esse o modelo que estamos a pensar. Perfeito. Olha, eu gostaria de demonstrar aqui a nossa felicidade de ver que a ANTAQ está tão ativa e cuidando tanto da implantação de hidrovias. Afinal de contas, o Brasil é um país banhado por rios caudalosos, por lagos, sem falar no aquífero Guarani, que não tem muito a ver com isso geologicamente, mas é a maior reserva de água doce do mundo. E estamos à sua disposição aí para escutar aí as suas últimas palavras, se tem algum recado aí que queira deixar com os nossos ouvintes. Então, José e Ronaldo, prazer aqui conversar com vocês no Momento Democrático e dizer que a agência ela tem 4 prioridades: a modernização dos portos, a sustentabilidade, o desenvolvimento das hidrovias, totalmente relacionado um com o outro, e também a melhoria da qualidade do transporte de passageiros. Então, diante dessas prioridades, eu acho que aqui a gente tratou de praticamente todas elas. Então, uma satisfação poder estar compartilhando, conversando aqui com seus ouvintes a partir sobre temas tão relevantes e tão prioritários. A agência está, o que eu posso lhes assegurar é que estamos muito empenhados. Esses temas estão na nossa mais alta prioridade, eu posso lhes assegurar. Esforço aqui por parte da agência para transformar essa nossa situação não vai faltar. Muito obrigado, então. Agradecemos muito a sua presença e ficamos aqui à sua disposição para qualquer comunicação que a ANTAQ julgue necessária, que o portal RC1 possa ser útil. Por favor, conte conosco e muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Comentários e entrevistas sobre política. Conversas sobre política.